Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo ele escreve aos cristãos de Roma, pessoas que viviam no meio de uma cultura com valores, ideias e comportamentos que muitas vezes eram contrários aos princípios de Deus. E é justamente para essas pessoas e também para nós hoje que Paulo ele traz uma orientação muito clara. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Isso não significa fugir das pessoas ou se isolar do mundo. Significa não permitir que os valores do mundo determinem quem somos, aquilo que pensamos e a maneira de como vivemos. O mundo muitas vezes ensina que precisamos colocar a nós mesmos em primeiro lugar, buscar reconhecimento, poder, dinheiro, aparência e aprovação das pessoas. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. E Paulo não diz apenas que devemos evitar, ele também mostra o que precisamos fazer. Deixe que Deus os transforme. Perceba algo importante. A transformação começa por Deus e alcança a nossa mente. E esse texto ele fala de uma completa mudança da mente. Isso significa aprender a enxergar a vida de uma maneira diferente. É deixar de permitir que os pensamentos e valores do mundo sejam a referência principal e começar a permitir que a palavra de Deus molde a nossa maneira de pensar. Quando você lê a Bíblia, medita nela, ora e busca conhecer mais o Senhor, Deus vai trabalhando dentro de você. E quando a mente começa a mudar, as escolhas também começam a mudar. Os desejos mudam, os valores mudam, as atitudes mudam, a maneira de enxergar as pessoas muda. Então Paulo ele apresenta o resultado. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Não se trata de tentar descobrir um segredo escondido. À medida que a nossa mente ela é renovada pela verdade de Deus, começamos a reconhecer aquilo que está de acordo com a vontade dele. E Paulo ele resume essa vontade em três palavras, que ela é boa, perfeito e agradável. Quantas vezes tentamos mudar apenas o que parece por fora? Tentamos mudar nossas atitudes, nossas palavras e nossos hábitos, mas continuamos alimentando os mesmos pensamentos por dentro. Por isso, muitas mudanças acabam não durando. E esse texto ele nos mostra que Deus quer trabalhar mais profundamente. Ele quer transformar a nossa mente. Se continuarmos pensando exatamente como o mundo pensa, será muito difícil de viver de uma maneira diferente. Mas quando permitimos que Deus renove a nossa mente, começamos a enxergar situações, pessoas, problemas e decisões de outra maneira. E isso não acontece de uma vez. É um processo diário, todos os dias. Precisamos voltar para a palavra, orar e dizer: Senhor, transforma a minha maneira de pensar. Ensina-me a enxergar a vida de acordo com a tua vontade. E deixar Deus corrigir aquilo que pensamos quando nossos pensamentos estão errados. É permitir que Ele confronte os nossos valores quando eles não estão de acordo com a palavra. É aprender a dizer não para aquilo que nos afasta de Deus, mesmo quando todo mundo ao nosso redor está dizendo que aquilo é normal. E quanto mais a nossa mente é renovada, mais começamos a compreender o que é a vontade de Deus não é um caminho para nos destruir ou tirar nossa alegria, porque ela é boa, perfeito e agradável. Hoje, esse texto, ele nos faz uma pergunta importante. Quem está moldando a sua maneira de pensar? O mundo muda constantemente, os valores mudam, as opiniões mudam. Aquilo que hoje é considerado normal, amanhã pode ser completamente diferente. Mas Deus, ele não muda. E por isso, não permita que o mundo seja a principal referência para a sua vida.
Deixe Deus transformar você. Comece pela mente. Leia a palavra, medite nela, ore, examine os seus pensamentos e permita que Deus mostre aquilo que precisa ser mudado. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez, mas permita que Deus comece a obra dentro de você. Porque quando Deus transforma a mente, Ele começa a transformar também a maneira como vivemos. E quando a nossa vida começa a refletir essa transformação, passamos a experimentar algo maravilhoso. A vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que Deus renove a nossa mente hoje, transforme o nosso coração e nos ensine a viver não segundo os padrões deste mundo, mas segundo a sua vontade.